Olá pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas. Esse é mais um programa Farol da Baixada, o podcast do Sindicato dos Bancários de Santos e Região. Não se esqueçam de se inscrever, de dar o like, compartilhar. Vocês já conhecem programas diferenciados com muitas opiniões importantes aqui para o nosso país, nossa região. E hoje a gente está com Hamilton Rocha. O Hamilton, ele é coordenador da Rede Paulista de Bancos Comunitários. E nós estamos também com a Márcia Reis, a militante da Economia Solidária. Bom dia, Hamilton. Prazer ter você com a gente. Muito obrigada, viu, por ter aceito o convite. Bom dia, Neida. Bom dia, Márcia. Bom dia aos ouvintes. Agradeço muito o convite. Para mim é uma honra poder estar aqui batendo esse papo com vocês. Muito legal. Obrigado. Márcia, obrigada, viu? Também por estar aqui com a gente, né? Foi muito bom, você também já fez, gravou um programa, né, sobre economia solidária, foi muito bom, tá? Obrigada, viu? Bom dia, Neida, bom dia, Hamilton, bom dia a todas e todos. Para mim é um grande prazer estar retornando aqui, gosto muito desse programa, eu acho que ele é excelente para que as pessoas se atualizem do que está acontecendo, né? Que muitas vezes não tem notícias na mídia, mas o programa traz para todo mundo, isso é muito importante. E obrigada pelo convite novamente, Eneida. Claro, é um prazer. Sempre você aqui. Hamilton, então, gente, hoje nós vamos conversar, a Márcia colocou aqui que às vezes não aparece em mídia, e não, muita coisa boa acontecendo, e a gente trouxe o Hamilton para ele falar aqui sobre bancos comunitários. Eu não sei se vocês já ouviram falar que existe uma alternativa para os bancos convencionais que estão por aí, mas vai muito mais além do que apenas um banco, não é isso, Hamilton? Eu queria que você, assim, colocasse para a gente de que necessidade, como é que surgiu o banco comunitário, a partir do quê, de que necessidade da comunidade, como é que foi? Interessante, muito interessante. Vou contar aqui uma historinha, nós vamos ver aqui um pouco a evolução dos bancos comunitários. O primeiro banco que foi construído, inclusive teve uma comemoração esse ano dos 25 anos, né? Fazem 25 anos a construção do primeiro banco comunitário, que foi numa comunidade na cidade de Salvador, Ceará, desculpa, de Fortaleza, porque eu acabei de chegar de Salvador, então eu confundi aqui. Na cidade de Fortaleza, era uma população de pescadores que foram excluídos, foram enxotados praticamente da orla da cidade de Fortaleza e colocados sem nenhuma estrutura no fundão da cidade de Fortaleza, sem água, sem esgoto, sem rua, sem asfalto, sem casa. E esses moradores, de forma comunitária, em sistemas de mutirão, resolveram construir as suas casas, as suas ruas, a sua organização. Então, a primeira coisa importante que a gente pode notar disso é um sentimento de pertencimento e de comunidade que fizeram eles resistirem a essa ação tão violenta, né, de exclusão, de expulsão do lugar onde eles estavam. E, a partir de um tempo, eles perceberam que, apesar deles trabalharem, deles irem atrás do dinheiro, do dinheiro que eles tinham, de ajuda de benefício social, ou de pedir dinheiro na rua, ou de trabalhar, ou de aposentadoria, do que fosse, o dinheiro que eles ganhavam ia embora. E eles permaneciam o tempo todo sem dinheiro. Daí veio a primeira conclusão, né, de que uma população não é pobre, ela é empobrecida, porque o suor que eles ganham sai da comunidade. Então, a primeira percepção foi essa. E a segunda, de que eles não tinham acesso ao crédito. Eles não tinham acesso a dinheiro para fazer nada, para mudar a sua realidade, né? Para poder criar uma atividade econômica própria, já que não conseguiam trabalho numa empresa e tal. E eles precisavam de crédito, às vezes para comprar a mistura no dia seguinte, durante a semana, faltava dinheiro, não recebeu, vai receber só na outra semana, eles precisavam de um pequeno crédito. Então, vendo isso, a partir de uma troca de experiência com experiências na América Latina, né, em particular na Argentina, eles pensaram em criar, primeiro, uma espécie de cartão de crédito que era mimeografado e uma moeda social impressa também
como eles podiam. Para quê? Tinha duas funções. O cartão de crédito era uma espécie de livreta, né, para poder fazer o crédito e comprar nos comércios locais e depois pagar essa compra. E a moeda social era a condição para que o dinheiro ficasse na comunidade. Eles perceberam que isso fazia o dinheiro ficar lá na comunidade e os comércios locais não fechariam, né? Eles não faliriam. Por quê? Porque a tendência em muitos municípios, em muitos bairros, é você comprar fora do teu território. Né? Porque é mais barato, porque aparentemente é melhor, ou mais chique, ou sei lá o quê, e o próprio bairro fica sem atividade econômica. Então essas duas ferramentas, né, vamos dizer assim, de finanças, foi a base para eles decidirem fazer uma coisa absolutamente inusitada no Brasil, que é um banco da própria população. Que a gente começou a chamar, eles começaram a chamar lá, de banco comunitário. Era um banco da comunidade. Então, é um arranjo, na verdade, um arranjo financeiro da comunidade. Para quê? Para financiar atividades econômicas, consumo produtivo e habitação, inclusive, e através do crédito, e para fixar o dinheiro na comunidade, para gerar trabalho e renda, a moeda social. Então, esses dois instrumentos foram fundamentais para a constituição do primeiro banco comunitário. Mas, Hamilton, só uma dúvida. Para você fazer isso, precisa ter um lastro, né? No banco. Como é que foi conseguido esse dinheiro? Porque, assim, o comerciante recebe a moeda social, que não tem um valor, assim, não tem valor, né? Entrega a mercadoria. Aí ele precisa colocar gasolina, consumir fora daquele âmbito, ele vai precisar do dinheiro real, digamos, né? Circulação nacional. Como é que ele consegue, ele vai a esse banco comunitário e troca pelo real? E como é que conseguiu o lastro disso? Exato. Se era o primeiro movimento, que é muito importante, né, para você ter essa base social do banco comunitário, é um fundo criado pela própria comunidade. Então, esse fundo cria o primeiro lastro. R$1.000, R$2.000, e ele funciona como um microcrédito. R$100, R$50 e tal. A partir daí, vendo que isso teve um resultado na comunidade e garantiu, por exemplo, comida de algumas famílias, garantiu que o comércio não fechasse, que ele visse um horizonte, né, que falasse assim, bom, pelo menos está tendo mais clientes aqui. Então, o próprio banco, o próprio grupo organizador foi atrás de mais dinheiro, fora, inclusive, da comunidade, para sustentar como lastro. Então, se procurou organizações sociais, fundos sociais, o próprio Estado, né, através de programas sociais, para ter esse dinheiro e esse dinheiro servir de lastro para essas ações. É importante dizer que não existe uma legislação no Brasil que facilite esse tipo de atividade. É muito difícil. Agora, nós estamos até discutindo isso no Congresso Nacional, né, no governo federal, mas foi muito difícil. Os primeiros anos do Banco Comunitário foram muito difíceis. O Banco Central confundiu isso, por exemplo, com a agiotagem. E um dos diretores do banco, Joaquim Melo, que é uma liderança importante, né, do Banco Comunitário do Banco Palmas, chegou a ser preso pela Polícia Federal com a acusação de agiotagem. Então, foi a partir, inclusive, desse fato que o Banco Central entendeu que, na verdade, essa moeda social era uma moeda complementar. Não faz parte do sistema nacional. Então, você não existem duas moedas, né, do Sistema Nacional, é o real, que é a base, mas essas moedas sociais elas têm uma função complementar e têm uma função de reequilibrar, de alguma maneira, a atividade econômica naquele território que tem muita vulnerabilidade. Então, a outra coisa importante que a gente pode dizer é que ele ajuda os bairros com maior vulnerabilidade econômica e social, justamente para reter o dinheiro na própria comunidade. Não sei se a Márcia quer fazer algum comentário, algum comentário sobre isso, nesse aspecto social ou da economia. Eu acho que a questão da moeda social ela é super importante porque ela provoca o desenvolvimento local, né?
os bairros, como o Hamilton traz, eles são empobrecidos porque o dinheiro sai da comunidade e vai para fora. Né? As pessoas saem de Santos e vão fazer compra em São Paulo para vender em Santos e depois voltam para São Paulo. O importante é a gente deixar o dinheiro na nossa comunidade. A gente mostrar que a comunidade tem potencial para poder enriquecer aquele bairro, né? E não levar o dinheiro para fora. Então, eu acho que a função da moeda social ela é muito importante nesse sentido, né? E a própria comunidade, além do banco comunitário, acho que a própria comunidade também ela pode se organizar com os fundos rotativos, né? Que são uns fundos... seriam? Então, da outra vez eu expliquei um pouco isso, que seria assim, você junta um grupo de pessoas, né? E esse grupo de pessoas podem pôr dinheiro num fundo, né? E a partir de um estatuto e deliberar que fundo seria esse, vamos supor, um fundo para comprar alimentos, ou um fundo para poder emprestar dinheiro para empreendimentos econômicos solidários que estão precisando se manter, entendeu? A própria comunidade pode, ou os empreendimentos podem se organizar, coloca dinheiro ali. E aí esse dinheiro vai, para você não recorrer a banco, pegar dinheiro emprestado, você pega desse fundo, né? E aí as pessoas elas vão se organizando para que todos possam ser beneficiados e o fundo, novamente, as pessoas devolvem o dinheiro, por incrível que pareça, as pessoas devolvem o dinheiro, não tem o índice de inadimplência é muito baixo, né? Todo mundo se conhece, todo mundo se confia, existe uma organização a partir da confiança, do vínculo de confiança, e aí você empresta o dinheiro e aí esse dinheiro vai ficando entre as pessoas e vai beneficiando as pessoas, né? Porque o que a gente tem evitado, né, para que as pessoas possam se beneficiar dentro dos empreendimentos econômicos solidários ou a própria comunidade de uma certa maneira? Não recorrer a bancos, não pagar alto índice de juros, Sim. Entendeu? E esses fundos, ele teria algum retorno de rentabilidade, alguma coisa nesse sentido? Posso explicar um pouquinho? Sim. Então, eu sempre falo, né, eu não sei se isso é uma opinião generalizada entre os bancos comunitários, mas o Fundo Rotativo Solidário, como disse a Márcia, para mim é a alma do banco comunitário, por várias razões. A primeira delas é por conta da relação de confiança que se estabelece na comunidade. Então, primeiro, eu me disponho a colocar o dinheiro num fundo, certo? Comunitário, num fundo do bairro ou da cidade, e eu me comprometo a devolver o dinheiro caso eu precise pedir esse dinheiro emprestado. Esse vínculo, esse compromisso, cria um outro tipo de relação social que não a que nós estamos vivendo hoje debaixo do capitalismo, que é, eu pago se eu puder, vou ter o lucro com esse dinheiro, vou cobrar taxas enormes e tal. Então, por exemplo, na moeda social, o crédito que é oferecido em moeda social normalmente não tem juros, os juros é zero, né? Só nos casos de uma grande quantidade de dinheiro e para atividade produtiva é que se cobra uma taxa de juros, que não tem nada que ver com os juros que um banco convencional cobra, né? Aqui nós estamos falando dos sindicatos bancários, vocês conhecem muito bem as taxas de juros dos bancos convencionais. Nós estamos falando muitas vezes de 20, 10, 20, 30% ao mês. Né? Um banco comunitário, no máximo, até por uma normativa do Banco Central, não pode cobrar mais do que 3% ao mês, que dá, no pior dos casos, 36%. Mas nunca 150% ao mês, ao ano, como é cobrado normalmente, ou cartão de crédito, ou um agiota, ou um banco convencional. Então, isso já muda radicalmente o interesse da população nesse sistema. Ela se sente atraída, né? Se ela confiar nas lideranças que organizam esse banco comunitário, conhecem e tal, ela se beneficia muito porque os juros são muito mais baixos, permite ela se organizar, né, financeiramente para devolver esse dinheiro. E, claro, se eu disponho desse dinheiro hoje e eu consigo pagar, quando acabar de pagar esse crédito, eu posso voltar a pedir. Então, isso cria vamos chamar assim, uma carteira de cliente fiel que permite que esse dinheiro circule, né, e beneficie muita gente. E se a gente agregar a essa circulação de dinheiro que entra na comunidade, o fato dela usar a moeda social, quer dizer que esse dinheiro fica na comunidade. Ele vai ser
usado na própria comunidade e a economia local vai crescer, né? Bom, claro que a gente está falando de uma ideia, né? A realidade ela é muito diferente porque ela esbarra numa questão. Primeiro, dinheiro entrando na comunidade, dinheiro novo entrando na comunidade. Não é fácil você conseguir dinheiro de entidades ou através do que seja. Até porque, por exemplo, você vai pedir dinheiro para um banco comunitário, de um banco convencional para colocar dentro da comunidade. Você vai pagar um juros enorme. Então, se você não cobrar esses juros da pessoa, não vai. Então, não funciona esse sistema. Você precisa receber um dinheiro ou a fundo perdido, ou um dinheiro que não precisa ser um juros muito mais baixos para você poder colocar em circulação e que esse dinheiro volte de forma razoável para as pessoas. E aí que está a questão, né? O banco comunitário ele tem dificuldade de se manter justamente porque ele não pode cobrar um juros muito alto. Então a estrutura dele, né? Ou ele tem uma grande movimentação, quando eu digo grande movimentação, aos olhos de uma atividade comercial normal, né? Por exemplo, eu vendo sorvete na comunidade. Quantos sorvetes você vende? Eu vendo, ao mês eu vendo 200 sorvetes. Você não consegue fazer 200 empréstimos, uma quantidade razoável que gere um juros pequeno, né? Que é 1%, 2%, 3%, a ponto de que esses juros sirva para você fazer a manutenção do banco comunitário. Você pagar os colaboradores do banco, ter uma estrutura, ter um aluguel, internet, uma estrutura mínima. Isso é a grande dificuldade dos bancos comunitários. Né? Para eles sobreviverem, eles precisam se virar nos 30, literalmente, com bingo, com rifa, com almoço, feijoada, não sei o quê, para conseguir sobreviver. Por quê? Porque as taxas que eles cobram, que eles podem cobrar, né? Não é suficiente para poder movimentar. Isso é uma das questões mais importantes, as dificuldades que a gente encontra para poder ter o banco comunitário de pé, né? E ele possa realizar essa atividade dentro da comunidade. Então, os fundos rotativos, voltando aqui na conversa do fundo rotativo, eles são, digamos, a espinha dorsal moral, né, política, ideológica da comunidade para ter essa combinação, essa confiança em pedir dinheiro emprestado e devolver. Existem vários exemplos, né, muito interessantes dessa atividade que funciona às vezes só isoladamente, mesmo sem ter banco comunitário, ou seja, só o fundo rotativo, né, que funciona como sistema de crédito, porque a gente precisa, para a gente considerar o banco comunitário completo, a gente diz que precisa ter o fundo rotativo, a moeda social e os associados, né? Porque também sem associado não funciona o banco comunitário. Então, esses 3 elementos eles são estruturantes do banco comunitário, mas tem muita gente que funciona só com o fundo rotativo, né? Por exemplo, no Nordeste houve uma implementação de sistemas de fundo rotativo com sementes, com animais, né? Onde esses elementos e não o dinheiro era parte do fundo, justamente para poder gerar renda para grupos de famílias. Então, eles se juntavam para poder fazer essas atividades. Então, o fundo rotativo realmente ele tem um papel muito importante em reagrupamento social, em melhorar a qualidade de trabalho, de vida, né, de acesso a dinheiro, acesso a trabalho de muita gente. Por enquanto é isso. Não sei se você tem alguma outra dúvida. Eu queria fazer um complemento assim. O fundo rotativo ele tem uma importância muito grande. Por exemplo, assim, ele salva empreendimentos muitas vezes, né? Agora na pandemia, o fundo rotativo criado por um empreendimento econômico solidário, ele salvou a vida de algumas pessoas, né? Porque teve o lockdown, teve que fechar o empreendimento e foi através do fundo rotativo que as pessoas puderam tirar esse dinheiro que estava guardado, que eram créditos pessoais, cada um tirou a sua parcela para poder sobreviver à pandemia. Então, o empreendimento fechou, elas não precisaram recorrer a pegar dinheiro com o banco, nem fizeram dívidas para pagar depois, porque depois também foi difícil, né? E aí, esse dinheiro salvou a vida das pessoas. Então, é esse caso isolado. Você não precisa estar num banco, mas você pode criar um fundo rotativo, onde as pessoas possam se organizar e recorrer a esse fundo. Outra coisa que o Hamilton trouxe, que eu acho interessante, ele falou assim, que é difícil, né, fazer bingo, essas coisas.
Mas eu acho que o bingo, esses jantares, qualquer coisa que aconteça, eles são envolvimentos sociais muito importantes, inclusive para que as pessoas possam conhecer a atividade que aquele banco ou fundo está desenvolvendo para a comunidade. Então, você chamar a comunidade para essa causa, né? Olha, tem isso, nós estamos desenvolvendo esse tipo de trabalho e é importante que todo mundo se envolva. Então, eu acho que, assim, se as pessoas se envolvessem mais em fazer mais atividades como essas, talvez teriam mais sucesso, o banco teria mais sucesso como atividade social do que você não desenvolver esse tipo. Dá trabalho, mas eu acho que ajuda, inclusive, a trazer mais pessoas a comprar a ideia do banco comunitário ou do fundo rotativo, entendeu? Inclusive porque a confiança é a base, né? Exatamente. Isso. Porque ela quebra, é o que vocês falaram, ela quebra a lógica do sistema capitalista de lucro. Né, de exploração e lucro. Então, o banco comunitário, assim, está no escopo da economia solidária. Exatamente. Né? E eu vejo que é uma semente de transformação. Exato. Sempre falo isso. A gente não tem de fora. Quando a gente está, aliás, de fora não. Quando a gente está dentro da nossa história, que a gente está vivendo o dia a dia, a gente não consegue, às vezes, sair, olhar de fora e ver as transformações que estão ocorrendo, que podem gerar uma transformação maior no futuro. E eu imagino que a economia solidária, ela, num todo, ela tem esse papel. É uma semente pequenininha e que pode vir a ser o início de uma transformação maior. Viu? Eu queria só fazer em cima do que você está trazendo, né, do que o Hamilton trouxe, que assim, quando a gente fala de dinheiro, né, de banco comunitário, quando a gente fala de fundo rotativo, onde as pessoas estão depositando confiança, o importante, eu não tiro, é a grande importância da transparência. Então, as pessoas têm que saber o que está acontecendo. Se eu depositei tanto, né, e esse dinheiro foi utilizado para quê? Para quem emprestou? Quanto que a pessoa devolveu? Para quem que nós vamos emprestar? Tudo isso decidido em assembleia, tudo isso mostrado para a comunidade. A transparência é fundamental para que você estabeleça o vínculo de confiança. Sim. Né? E aí sim, você vai ter mais colaboração das pessoas. Né? Porque você acredita naquilo. Então, assim, dentro de um empreendimento econômico solidário, os extratos bancários de quanto que entrou, quanto que saiu, para que saiu, quem que pegou emprestado, quando que a pessoa devolveu, tudo decidido em assembleia, mas também mostrado publicamente, né, para as pessoas como que esse dinheiro é utilizado e quanto que recebeu, porque tudo é um comunitário, não é meu, não é teu, né, é da comunidade. Então, a comunidade tem que saber. E só assim é que você vai conseguir a adesão das pessoas. Então, eu queria falar uma coisa em relação dando continuidade a isso, pensando assim, como que monta um banco comunitário, né, Hamilton? Você está falando isso aí é muito bonito e tal, como é que faz? Não é fácil, sempre falo isso, não é um processo fácil. Nós estamos falando de uma transformação de paradigmas, né? Como a Márcia falou, se estabelece uma relação de confiança. A transparência, por exemplo, não é um hábito na nossa história. A democracia não é um hábito na nossa história. Então, é uma dificuldade. Às vezes, lideranças que você vai falar assim, não, essa liderança é muito legal e tal, não sei o quê, ela esquece desse detalhe, esse pequeno detalhe. Já tivemos experiências da pessoa falar, não pode mostrar quanto entrou, senão as pessoas vão achar que a gente está ganhando muito dinheiro e tal. Eu falei, não, mas você precisa mostrar, senão as pessoas não vão aderir, elas vão acreditar, né, que elas fazem parte de uma coisa. Então, a gente tem que pensar muito bem como fazer, com segurança, né, porque existe um problema mesmo dessa questão de violência, principalmente nas comunidades e tal. Então, você precisa ter cuidado de como você faz, mas você tem que trabalhar as duas questões, a questão da transparência e a questão da democracia, que a gente pode chamar de democracia direta, que é as pessoas opinarem, decidirem, votarem sobre todas essas coisas. Pode até parecer uma coisa muito chata, porque a maioria da população brasileira não está acostumada a isso. O máximo que ela está acostumada a fazer é a votar em um representante que ela nunca sabe o que ele fez. Não sabe, não acompanha o deputado, vereador,
não acompanha a atividade. Vota lá porque a imprensa comenta, vou votar nesse que é mais bonito, vou votar nesse porque é mais legal, porque veio no meu bairro, porque distribuiu camiseta de futebol, bola para jogar o grupo, não sei o quê, e não existe uma relação de proximidade. Por isso o banco comunitário, ele propõe essa mudança de relacionamento, de comprometimento das pessoas. E isso efetivamente é muito difícil. Isso daí você não tem uma transformação imediata, rápida, uma aderência rápida disso. É um processo lento, até porque nós estamos falando de dinheiro, e as pessoas não trocam de um banco convencional para um banco comunitário da noite para o dia. Elas querem ver qual é a transformação, qual o benefício que elas têm. Muita gente, mas muita gente só pensa no lucro, inclusive trocando determinados conceitos por lucro. Né? Qual o lucro que eu tenho? Não, porque o lucro é importante, eu tenho que ter um lucro. E, na verdade, às vezes é um dinheiro que é a base do salário dela. E ela está chamando isso de lucro. Por quê? Porque o capitalismo introduziu essa história tão forte que tudo tem que ter lucro. E não é verdade. Né? A gente troca justamente, como você falou, né, a ideia do lucro por o compartilhamento, o coletivo. Né? Então, se um banco comunitário pensa no coletivo, o banco convencional ele pensa no lucro, por mais propaganda social que ele faça. Né? Ele sempre tem um lucro ali por trás. E esse paradigma é difícil de quebrar. Então, a primeira coisa é a gente poder reunir um grupo, mesmo que seja pequeno na comunidade, com essa ideia, com esses princípios bem definidos, e começar a dialogar com a comunidade. E aí a gente tem várias vias de diálogo. Lideranças, né? E aí nós vamos encontrar com todo tipo de liderança legal e não muito legal, então a gente precisa fazer esse filtro, e comunicação, né? Fazer uma comunicação que lentamente vai introduzindo algumas ideias, por exemplo, a ideia da moeda social, a ideia do crédito, né, entre a comunidade. E, ao mesmo tempo, mostrar na prática que isso funciona. Por exemplo, eu trabalhei num banco comunitário, no Campo Limpo, onde, por exemplo, uma pessoa, eu sempre conto essa história, né? Uma pessoa pediu um crédito de R$200 para poder dar de entrada num óculos, para poder fazer um curso de costura, né, de arrumar a máquina para poder costurar, para ter uma renda, para sair da opressão que tinha do marido. Né? E graças a esses R$200, ela conseguiu fazer isso. Conseguiu fazer tudo isso. Então essa é uma transformação efetiva. Sim. A partir de uma coisa que você vai dizer, mas R$200 não muda a vida de ninguém. Muda. Ela depois fez o pagamento, como ela pôde, né, pagando, e pôde se libertar, né, pelo menos numa parte, através da sua atividade profissional. Então a gente sabe que essa pequena transformação, com pouco dinheiro que você consiga montar na comunidade, atrai um setor que jamais vai conseguir entrar num banco para pedir R$200. Jamais vai conseguir preencher todas as fichas que eles mandam, obrigam, o Serasa ou não sei o quê, para poder pedir esses R$200. E vai ter muita dificuldade e não vai conseguir fazer. Então, quantas vidas a gente pode salvar ou transformar a partir dessa iniciativa? Né? Então, a divulgação disso, com exemplos concretos na comunidade, ajuda muito as pessoas a aderirem ao banco. E aí tem uma outra coisa que eu queria falar, que é com relação justamente a essa questão do crédito. Né? A gente se deparou com um problema. Né? Falar assim, bom, tudo bem, a gente até tem dinheiro. A gente arrumou um parceiro que deixa dinheiro para nós aqui. Sei lá, temos 10 mil, 100 mil. Né? Tem banco que tem, banco comunitário que tem essa quantidade de dinheiro. Ah, tem 100 mil lá, 1 milhão. Não, 1 milhão acho que não, mas uns 500 mil ali para emprestar. Maravilha. Mas a pessoa não tem trabalho. Ela precisa do dinheiro. Mas como é que ela vai devolver esse dinheiro? Isso. Se ela não tem trabalho? Aí você olha para as estatísticas e fala assim, pô, o Brasil está sem trabalho. Né? Até janeiro desse ano, né, o panorama que a gente tinha era muito ruim em termos de trabalho. Né? E trabalho qualificado, porque a gente sabe que existe muito trabalho precarizado, né, por conta das terceirizações, das privatizações, da tal da carteira profissional verde e amarela e não sei mais o quê, e as pessoas não têm trabalho. A gente sabe o volume, né, acho que, se eu não me engano, 70 milhões de pessoas sem trabalho. Né? Mais da metade da mão de obra do Brasil estava parado, pelo menos até há pouco tempo. Para a gente poder fazer essa transformação, a gente entende que o banco comunitário pode ser um vetor dessa transformação na comunidade.
a partir das necessidades da comunidade. E a gente identificou aqui uma série de coisas que a gente considera estratégica para poder fazer essa transformação. Por exemplo, a questão da eletricidade, né? A conta de eletricidade das pessoas é muito alta hoje em dia. A internet, a eletricidade, e a água e a comida são as coisas mais caras para as pessoas viverem. E essenciais, né? E essenciais, exatamente. Ao mesmo tempo que são as mais caras, são as essenciais. Daí a gente pensou, bom, como que a gente pode transformar a vida das pessoas gerando trabalho, justamente para elas poderem ter acesso ao crédito. Então, a ideia é montar empreendimentos dentro da economia solidária, dentro da lógica da economia solidária, que prestem esses serviços nesses setores. Então, uma das iniciativas que a Rede Paulista tomou, a Márcia participa ativamente disso, foi a formação, por exemplo, para energia solar, para conhecimento dos fundamentos da energia solar e até chegar na instalação de placas solares nas casas, nas comunidades. Então, aqui tem duas vertentes. Uma, você diminui a conta de luz, né, e melhorar a qualidade de vida das pessoas, a Márcia vai poder falar com mais detalhe disso. E segundo, gerar trabalho e renda dentro da própria comunidade, num regime cooperativo, associativo da própria comunidade. Se você consegue formação a isso, você se apropria desse conhecimento. E a gente quer expandir isso, né, fazendo articulações aí com muitas forças, né, que tenham interesse nisso, para dar essa capacitação ligado à energia alternativa, à água, à alimentação, à segurança alimentar e também à telefonia. Mas a telefonia é um pouquinho mais para frente, né? Mas essas três primeiras, elas são fundamentais. Água, saneamento básico, né? Se nós formamos, né, damos informação sobre como isso funciona, como isso pode funcionar, né, e a comunidade se apropria disso, ela pode ter acesso mais rápido, né, seja ela mesma implantando, seja ela exigindo do Estado que cumpra com isso, mas com conhecimento. Ninguém vai engambelar, ninguém vai enganar a própria população de uma coisa dessa. Então todo mundo tem que se mobilizar contra a privatização da Sabesp, né? Também. Com certeza. Porque não vai ter movimento que pressione o Estado uma vez que ela esteja privada, né? Exatamente. E aí tem uma outra questão. Além da privatização da Sabesp, existe a terceirização dos serviços da Sabesp. Hoje, boa parte dos serviços da Sabesp são terceirizados. Uhum. E quem que se beneficia com isso? São as empresas. Então, se tem que ter alguma coisa que faça o serviço de água e tem que pagar, mesmo terceirizado, que sejam os próprios trabalhadores. Uhum. Né? Porque aí eles vão ter controle da qualidade do que eles estão fazendo para a sua própria comunidade. E muda o caráter de controle social sobre as atividades. Sim. E, eventualmente, isso pode ser estatizado num outro momento, né? Mas se ela é privatizada, porque ela já é, boa parte dos serviços, inclusive principais da Sabesp, são terceirizados, que sejam feitos pela própria comunidade. Por isso a gente investe nessa formação para dar conhecimento para as comunidades e impulsionando aí com crédito para a formação dessas organizações, esses empreendimentos solidários. Né? E a gente bate muito nessa tecla de que sejam empreendimentos coletivos, não individuais. Porque o individual ele vai pensar em lucro, sempre, em explorar o outro para ter o benefício. E nós estamos falando de um benefício coletivo. E já basta de ser individual, né, no nosso país. Sim. Todo mundo pensa em si, em enriquecer, de fazer as coisas só para você. A gente não, a gente quer trabalhar o coletivo, a cooperação, a solidariedade. É uma mudança cultural, né? E assim, toda mudança cultural exige um esforço, né? A gente tem que se transformar, ajudar o outro a se transformar, e é a partir do trabalho, pelo trabalho, que a gente se educa para isso, né? Sim. As pessoas não precisam ler muito, nem estudar muito para entender a partir do trabalho.
Claro que o processo também educativo formal ele é importante, mas no início é mais importante você entender esse processo, né? Quais são os princípios, os valores de um empreendimento econômico solidário, de um banco comunitário, para que você possa se transformar, né? E transformar a sua comunidade, sua família. Isso é acumulativo, é muito importante. Então a gente fala sempre do coletivo, né? O empreendimento individual ele é importante para aquela pessoa, mas para a sociedade o coletivo ele é muito mais importante. E ganha força, né? Ganha força. Você consegue fazer coisas que individualmente não faria, né? E uma das propostas que a gente está apresentando, inclusive como projetos para o BNDES, para outras instituições do Ministério das Cidades, é uma coisa que a gente chama de BNDES da Quebrada, que é um banco, através do banco comunitário, gerar desenvolvimento econômico local, né? E aí a gente faz uma proposta de estruturação de desenvolvimento econômico local a partir das necessidades da comunidade. Então, vou fazer o Minha Casa Minha Vida. Tudo bem, né? Uma das críticas que nós fazemos é assim, tá bom, você vai construir aqui uma caixa de tijolo para as pessoas morarem, mas aonde elas trabalham? A que distância da casa delas? E onde elas compram? Onde elas gastam o dinheiro que elas ganham? Nós defendemos que, junto com esse Minha Casa Minha Vida, você tem uma atividade econômica ao redor dos prédios construídos e que beneficiem as pessoas que estão morando lá. Então, nesse projeto, inclua a economia. Porque não é só moradia. Junto com a moradia, você precisa do resto. Senão você está expulsando. Tem muita gente que entra no Minha Casa Minha Vida e sai e vai morar na favela porque não tem dinheiro para pagar a conta de luz. Ou a conta da água. Né? Ou mesmo alguma prestação residual que tenha que pagar como beneficiário e tal. Mas não pode fazer isso porque não tem trabalho. Ou porque o trabalho dela antes está a 3 horas do lugar onde ela mora. Então, a gente defende que isso seja junto. Um processo junto, inclusive placa solar, que seja a própria comunidade que monte, que se empodere disso, se aproprie, porque a placa solar, por exemplo, você reduz até 70% o preço da tua conta de luz. Mesmo sendo cara a instalação, ao longo do tempo, você embaratia o custo imediato e depois, a longo prazo, você se apropria da placa solar. Então, essas vantagens, as comunidades precisam saber disso antes que venha um shake, né? Implantar a placa solar e tirar o dinheiro daqui, né? Que essa é a tendência, né? Que está sendo colocada, ou sheik, ou chinês, ou seja lá quem for. Nós não queremos isso, nós queremos que seja a própria comunidade que se aproprie disso e seja dona coletivamente desses empreendimentos, né? Então esse desenvolvimento para nós é estratégico, senão o banco comunitário ele não consegue a força que ele precisa ter na própria comunidade. Isso é um pouco a ideia que a gente tem do banco nesse momento. Isso já está iniciando em algum lugar? Esses projetos vocês já conseguiram iniciar em alguma comunidade? A gente começou a fazer uma formação, né? A gente deu 3 cursos online de formação, inclusive um específico só para mulheres, que foi muito interessante, porque isso, mobilizou mulheres de vários lugares, do campo e da cidade, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, Minas Gerais, agora não estou lembrando em outros lugares, em outras localidades, e a partir desses cursos a gente conseguiu mobilizar uma comunidade em São Paulo que se reuniu e quer implantar a placa solar em toda a comunidade. Então é um movimento de longo prazo, não é uma coisa imediata, mas eles já têm uma tradição de luta a partir do movimento de moradia e agora querem implantar as placas solares. E montaram uma coisa que eles mesmos denominaram, que eles não queriam se chamar banco para não confundir com essa coisa do mal, né? Que é o banco convencional. Eles resolveram chamar de Agência de Desenvolvimento Econômico Local, né? E a partir daí estabelecer uma estratégia para essa geração de trabalho, de formação das pessoas locais e tal. Então, a gente vem dialogando com algumas comunidades essa perspectiva. A gente foi também em Diadema, numa comunidade uma associação chamada Beija-Flor, associação cultural, onde já tem um grupo de mulheres, tem um grupo de pessoas trabalhando, eles já desenvolvem atividade de formação para a gente tocar esse projeto, tanto na área
de energia solar como de implantação do banco comunitário nessa perspectiva do desenvolvimento. Queria falar um pouquinho do curso, né? Assim, o curso, quando a gente fez a propaganda do curso, primeiro e segundo curso, curso sobre energia solar, né? Solidária. E vieram só homens. Poucos, mas vieram. Poucos quantos tinham, mais ou menos? Chegou a ter mulheres e homens, mas a esmagadora maioria eram de homens. Uns 30, entre os dois cursos, mais ou menos, que se inscreveram, uns 30 mais ou menos. E quantas mulheres, mais ou menos? 4 ou 5, não mais. Aí, quando a gente fez para mulheres, vieram muitas mulheres. É mesmo? Muitas mulheres, porque elas entendiam que esse curso era para homens. Né? E aí a gente pôs especificamente para mulheres, é claro que abrimos para homens também, mas assim, a grande esmagadora, grande número de pessoas foi de mulheres. E elas se organizaram, esse grupo ainda existe, vieram também dessa comunidade que o Hamilton está falando, e a partir desse curso, a gente já dentro dessa comunidade, nós fizemos um curso presencial. Então, um professor do Instituto Federal da Paraíba esteve aqui, deu o curso presencial dentro dessa comunidade e já estamos num processo de implantar a placa. Claro, não vai ser imediato, mas esse processo vai acontecer em breve, né? Breve que eu digo assim, a médio prazo. Isso vai estar acontecendo, ele já tem um fundo rotativo organizado, para poder comprar, né? Porque tem os elementos, são as placas. Mas então, aí eu queria falar uma coisa que o próprio professor, o Valmeran, ele traz, que eu acho super interessante reproduzir a fala dele, que a sua conta de luz, ela autofinancia a sua placa. Porque se você paga R$200 de luz, você vai continuar pagando, você vai começar a pagar 30 de luz, e o restante você guarda, você vai pagando, financiando a sua placa. Então, tem uma expectativa de que em 3 e 4 anos você acabe de pagar a sua placa e você vai se beneficiar por mais 25 anos, né, daquela placa que é o tempo em média que ela dura. E a própria comunidade, é importante o que o Hamilton traz, né, assim, da Minha Casa Minha Vida, você vai ter placa solar lá, mas que as pessoas possam se apropriar daquele espaço como o seu. Então, vamos fazer a manutenção da placa. Para isso, a gente está querendo, os cursos que a gente está promovendo junto com o Instituto Federal, é de que a própria comunidade se aproprie disso. Como fazer a manutenção, como fazer a instalação, tomar conta do que é seu, porque só assim você consegue manter, né? Porque você se sente dono, sua propriedade, você cuida, você mantém, né? E você também, a partir do curso, você pode prestar serviço para os ricos, que são os ricos que estão colocando placa solar. Né? Os que menos precisam economizar e que estão economizando. E a gente quer que as mulheres, principalmente, sejam beneficiárias das placas solares, porque elas são, muitas vezes, dentro de uma comunidade, elas são as chefes de família. Elas que trabalham fora, vão cuidar de idoso, vão dar aula, vão ser babá ou são empregadas domésticas e depois, quando voltam para casa, não tem uma máquina para lavar sua roupa, não tem um micro-ondas para esquentar a sua comida, faz tudo manualmente. A gente participou de um grupo, né, acho que tinham 3 ou 4 comunidades, se eu não me engano, e as pessoas falaram que eles têm que optar ou chuveiro elétrico, ou máquina de lavar, ou passa-roupa. Muita gente já deixou de passar roupa, ou toma banho quente, ou não toma. Então, a gente não quer isso para as mulheres. Nós queremos também dar qualidade de vida para as mulheres. Né? Por que não? Né? Por que tem que continuar sendo escravas, né, o tempo todo? Né? Tirar a mulher dessa condição de vulnerabilidade e dar uma condição muito melhor para elas. Então, a gente tem que trabalhar também para isso. Esse é o interesse de também estar dentro das comunidades, né? Proporcionar uma qualidade melhor, que você possa usufruir sua luz com melhor qualidade, colocando mais eletrodoméstico dentro da sua casa, que você possa se beneficiar disso. E a gente não está falando de consumismo, nós estamos falando de qualidade de vida. Né? Ter o seu aparelho de som, por que ouvir música também é bom, né? Não tem qualidade nisso? Você ouvir música, assistir uma televisão,
né, ter um freezer, ter uma geladeira, um micro-ondas, uma máquina de lavar, são coisas básicas que a gente precisa para poder agilizar a nossa vida, né? Tomar um banho gostoso, quentinho, quando tiver inverno, né? Sem se preocupar se vai ficar muitas horas debaixo do chuveiro ou não, né? Poder tomar um banho gostoso. Então, é isso que a gente quer para todo mundo. E quem está se beneficiando das placas solares são os ricos. Que tenha... A nossa ideia é justamente mudar essa realidade, né? E a gente tem visto uma aceitação muito grande, né? Uma adesão muito grande, né? Nessa formação que a gente fez, presencial, na Viela da Paz, é importante fazer um parênteses aqui, que a Márcia citou o professor Valmeran. A Rede Paulista conseguiu fazer uma parceria a partir da formação que a gente deu de fundo rotativo, a gente aproximou um grupo de cooperativas, uma cooperativa de energia solar da Paraíba, e que faz parte de um movimento que chama Comitê de Energia Renovável do Semiárido, CERSA. E dentro desse comitê existe um professor do Instituto Federal da Paraíba que entende muito de energia solar, energia fotovoltaica, e com um conceito solidário. Esse conceito solidário é muito importante, né? Ele ensinou isso pra gente. A gente também aprendeu sobre isso, né? A gente ensinou fundo rotativo e ele ensinou energia solar solidária, que é o seguinte: você monta um grupo de famílias que compram a placa e vamos dizer, de 10 famílias, a 11ª, que vive numa situação de maior vulnerabilidade e não pode fazer essa compra, esse grupo ajuda essa família a ter essa placa solar. Com isso, a conta de luz baixa dessa família mais vulnerável. Então, esse grupo está ajudando essa família, essa 11ª família mais vulnerável a fazer. Então, a gente aprendeu isso e falou, gostamos da ideia, está dentro da ideia do Banco Comunitário, vamos lá, vamos fazer. E aí a gente começou a fazer essa parceria e por isso o professor Valmeran veio a São Paulo dar essa formação para essa primeira comunidade e depois na comunidade em Diadema. E aí a gente começou a fazer parceria num monte de áreas, né? Com o Instituto Federal de São Paulo, com a Unicamp. Por quê? Porque junto com o financiamento, junto com a questão do dinheiro, a gente acha super importante a questão da formação, né? A gente empoderar, o termo talvez seja esse, as comunidades de conhecimento para elas se apropriarem dos meios de produção. Né? Sem isso, a gente vai estar divagando. Entra governo, sai governo e a gente não vai ter o controle disso. E a gente precisa ter, inclusive para poder ter uma força produtiva com mais consistência para influir na economia. Né? E eu estava falando isso para falar de Salvador. Né? Como que eu usei Salvador porque a gente acabou de chegou ontem de Salvador, dentro dessa nossa pegada de diálogo com vários movimentos sociais, propondo essa iniciativa ligada à energia solar e a finanças solidárias. Né? E alimento. E alimento agora mais reforçado, porque a gente conseguiu fazer uma parceria de uma companheira aqui da Baixada Santista que está lá em Salvador, que é a Luciana Mello, e que essa articulação permitiu a gente montar lá um grupo que também vai desenvolver, junto com movimento de pequenos agricultores, movimento de moradia do centro de Salvador, o sindicato da água, dos trabalhadores da água de lá de Salvador e outras lideranças que existem ali, para começar esse projeto lá em Salvador também. Daí eu passo a palavra para... Foi interessante porque já tínhamos combinado de conversar com a Luciana lá, porque ela está montando 9 bancos de alimentos, né, junto com algumas pessoas, o consórcio intermunicipal, acho que é o consórcio municipal ou estadual de Salvador, e ela montou 9 bancos de alimentos e ela se interessou por essa questão da placa solar, né, principalmente por conta da agricultura familiar, por conta de bombear a água e a conta ficar muito alta para eles, né? E então vamos conversar, vamos, né, firmar, fazer uma parceria. E aí eu entrei em contrato com o nosso companheiro, né, que é do CERSA, o César, e falei, César, a gente está indo para Salvador
trabalhar um pouco essa questão da energia solar junto com o banco de alimentos e agricultura familiar. E aí ele apresentou uma pessoa bastante articulada, o Hamilton conhecia uma outra pessoa também bastante articulada, e nós fizemos uma reunião muito grande com várias lideranças em Salvador, e isso vai ter desdobramento. Olha que em legal. breve. Quer dizer, está bem além do banco comunitário, né? Porque já saiu, estão usando o fundo rotativo, né? Essa ideia do fundo rotativo, mas não necessariamente da moeda social. Quer dizer, tudo que compõe o banco comunitário deixou de ser, né? O banco. Você vê a necessidade de um grupo que pensa e se organiza coletivamente, é isso que é importante, né? Solidariamente, e os desdobramentos, né? Que isso vai gerando no país, né? Essa articulação, por exemplo, existe essa rede paulista de bancos comunitários, né? Aqui em São Paulo, naturalmente. Em outros estados também existe tão organizado assim? Olha, eu acho que o que tem várias redes de bancos no Brasil. Tem a rede cearense, a rede da região do Amazonas, a rede do Espírito Santo, agora recentemente está sendo articulada a rede mineira, que a gente ajudou a constituir, no Rio de Janeiro, na Paraíba. Assim, que eu me lembro assim, de momento existe essa rede, mas isso eu nem cheguei a falar, existem aproximadamente 150 bancos comunitários no país. Então uma parte deles estão estruturados em rede, principalmente porque essas redes ajudam, por exemplo, a captação de recursos para os bancos. Então, através das redes, se fazem convênios com governos do estado, prefeituras, se fazem projetos e os bancos, no conjunto, acessam a esse dinheiro. Então, mas são estágios de organização diferentes, né? Alguns bancos têm um desenvolvimento mais avançado como banco individualmente, como é o caso do Banco Palmas, né? Que tem toda uma estrutura, inclusive produziu, em associação com os outros bancos, uma moeda social digital, né, que facilita o sistema de pagamento, funciona como uma moeda, um meio de pagamento, que é o e-dinheiro. E isso, digamos, se expandiu nos outros bancos, né? Então, a partir desses bancos constituídos em alguns estados, existe essa estrutura de rede, e aí cada rede tem autonomia, assim como cada banco tem autonomia, né? Para definir quais são as prioridades. A gente está entendendo, no caso da Rede Paulista, que nós precisamos fazer isso, né? Essa ideia do BNDES da quebrada, né? É um pouco fazer com que os bancos comunitários sejam um vetor de formação e, ao mesmo tempo, de financiamento para a atividade econômica local. Outros bancos têm outras prioridades. Às vezes tem um projeto de focar num empreendimento concreto, a partir desse empreendimento tentar propagar essa ideia para toda a comunidade. Cada banco tem um desenvolvimento. Achei que tinha, assim, na rede nacional, tivesse um pensamento, assim, uma diretriz, sabe? Em que todos iam para a mesma Todos pensam a mesma coisa. Essa ideia que a gente fala, ela é comum. Todos os bancos pensam o desenvolvimento local. Isso é uma marca, inclusive dentro do processo de expansão de bancos comunitários, que foi apoiado pela Secretaria Nacional de Economia Solidária nos primeiros governos do Lula e da Dilma. Houve uma expansão e a criação de bancos a partir dessa ideia. Mas a conjuntura mudou. Né? Teve com o golpe, com o governo Bolsonaro, muitos bancos vieram a fechar, mas as necessidades das comunidades continuam. Né? E aí a gente tem que dar uma resposta a isso. Existem outras atividades, outras iniciativas. Por exemplo, a partir dessa ideia da economia local, o próprio Banco Palmas, o Instituto e-Dinheiro, impulsionaram a criação de bancos municipais a partir da administração pública. Então tem o Banco Maricá, Banco Mumbuca, na cidade de Maricá, que é um banco muito importante, muito emblemático para essa ideia de banco comunitário, que embora não seja um banco criado pela comunidade, ele funciona com uma moeda social e gera trabalho e renda local, e gera economia local. Tem um crescimento importante, além de impulsionar empreendimentos econômicos solidários. Isso é uma realidade. Existem outros 10 bancos municipais no Brasil, né, que têm uma importância muito grande para os municípios onde eles atuam.
né? Mas eles são administrados pela administração local, o que para nós é um perigo, porque quando muda o governo, corre o risco ou de vir abaixo o projeto ou dele ser desviado e ter uma outra função. Então, a gente defende, assim, com todas as nossas forças, que esses bancos tenham a força da comunidade, que é muito difícil. Eu não vou dizer que é, mas é o que pode fazer a transformação do país. Claro. Né? A partir das comunidades a gente possa fazer essa transformação de fato. Acho que grupos já tradicionalmente organizados, que já têm uma tradição de luta, né? Já tem esse entendimento de organização, de coletividade, solidariedade, talvez seja o público, quer dizer, mais foco. Preparado já para exatamente, para comprar ideia, né? Exatamente. E levar adiante a ideia. Eu também, assim, a gente tem trabalhado com muitas comunidades, e as comunidades que têm menos capacidade de organização, menos identificação de coletivos, são as que têm mais dificuldade da gente poder implantar isso. As que estão mais organizadas... A gente também se depara com vícios, né? Sim. Das organizações que estão aí, que muitas vezes não condizem com o que a gente pensa traz os princípios, os valores. Então, as dificuldades acontecem. Você fala também, tem o lado bom e o ruim. E o né? ruim. Você pega uma comunidade organizada que ela tem seus vícios. Uhum. Né? Que para eles isso é naturalizado e que muitas vezes não condiz com o que a gente traz, né, numa questão da inovação, com os princípios e valores que a gente traz da economia solidária, dos bancos comunitários. Mas, assim, você trouxe uma questão super importante. Assim, cada comunidade se organiza como a gente atende à necessidade de cada comunidade. O que ela precisa? Vamos supor, lá na Viela da Paz, eles estão querendo implantar a placa solar. Mas, assim, o nosso trabalho também, se alguém quiser trabalhar com segurança alimentar, né, e energia fotovoltaica, a gente vai ter condição de trabalhar, porque a gente tem técnicos especialistas em cada questão dessa, né? Precisa de energia solar mais água, trabalhar com cisternas. Nós também podemos fazer isso, entendeu? Nós fizemos uma articulação grande para atender as necessidades das comunidades, não aquilo que a gente quer, mas atender as necessidades das comunidades, porque a gente tem que ouvir o que a comunidade tem para falar, o que a comunidade precisa, não é o que a gente vai levar de pronto. Né? A gente trabalha num processo de autogestão, claro. E não é uma relação vertical, é uma relação horizontal. E para ter essa relação horizontal, a gente precisa ouvir a comunidade. Mesmo porque não vai ter adesão, né? Não. Se você está levando uma coisa que a comunidade não precisa e não Exatamente. quer, ninguém vai aderir, né? É necessário. Dentro da nossa formação sobre banco comunitário, a gente fala assim, olha, tá tudo isso aqui, é muito legal, muito bonito, mas se a comunidade não quer, relaxa. Não vai rolar. Não vai rolar. E nós não adianta falar, não, mas não é possível, porque aqui está todo mundo morando mal, ninguém come, não tem dinheiro. Danana. É verdade, mas elas estão desprovidas de uma coisa importantíssima, que é a falta de consciência de classe. Né? Se as pessoas estão morando pessimamente, acham que elas são empresário, né? Que a gente já ouviu isso muitas vezes, você não tem muito, você não consegue fazer essa mudança. Né? Porque nós vamos partir de um outro princípio, que é a nossa natureza de classe. Né? Que a partir dessa consciência que a gente pode mudar as coisas. Do contrário, a gente vai entrar em contradição, em conflito, essa coisa do lucro, mas como é que a gente faz para lucrar? Quer dizer, isso já gera um conflito que inviabiliza o projeto. Né? Então, nós tem que ter uma base, né, mínima, e claro, isso tem que trabalhar essa consciência permanentemente. Nos cursos de formação, isso tem que estar incluído, né, como conceito, justamente para poder fazer essa proteção ideológica, né, para poder fazer esse desenvolvimento alternativo. Senão nós vamos cair na mesma coisa. Né? Porque risco a gente sempre tem de que isso aconteça. Né? E precisa de muita determinação, né? Eu estava pensando, porque essas pessoas também, às vezes, ou não têm emprego, têm que sobreviver de alguma maneira. Então, acho que a prioridade delas é essa, ir atrás do que ela pode arranjar para comer aquela hora lá, aquele dia, talvez consiga ou não, né? Ou
trabalha em lugares muito longe, passei 3 horas para alcançar o trabalho, 3 horas, 2 horas para voltar. E aí ter a disposição de frequentar um curso de formação, de entender que aquilo, né, de falar com outros, quer dizer, dá mais a pessoa fica muito desgastada, né? Você precisa de muita determinação para querer mudar realmente a realidade, né? Em algo que não é a curto prazo. Exato. Que pode ou não pode dar certo. Então, o investimento pessoal é muito grande, né? A gente tem que tentar, né, no nosso trabalho, tentar casar a proposta com exemplos concretos para motivar as pessoas a abrirem mão de uma coisa para terem a outra. Se a gente não conseguir fazer isso, a gente não vai para frente. Então, a gente tem que convencer primeiro um grupo, esse grupo aderir, né, que ele tenha condições para ir pouco a pouco convencendo, sensibilizando outros grupos a dizer, olha, eu vou abrir mão de tal coisa para poder fazer isso, porque isso aqui é um bom caminho. Se a gente chegar lá com uma doutrina, né, falar, não, faz isso, né? A doutrina do espelhinho, né? Vem aqui, olha aqui, tá legal. Né? Não vai funcionar. Então a gente tem que digamos, convencendo com um exemplo concreto, que é e com a economia. É muito importante isso. Não é a ideia que vai mudar, é a economia. A economia. De fato. Eu acho que esse projeto que está sendo tocado das células, né, voltaicas, fotovoltaicas, a água. Então, a pessoa vê, olha, eu realmente vou economizar, né? Então, tem esse impulso, essa motivação para ela que eu acho que é mais tangível do que a construção do banco comunitário. Né? Estou aqui não, mas é isso pensando, mesmo. Mas... o banco comunitário ele é um instrumento que, primeiro obstáculo, ele é coletivo, então você não resolve sozinho. Então, se não entender isso, já dificulta a sua formação. E a segunda é a ideia de poupança, de educação financeira, que as pessoas têm que perceber que isso é uma vantagem na prática. Se elas não perceberem, elas não conseguem. Eu vou dar um exemplo de um fundo que a gente chama de fundo gás, né? Uma comunidade em São Bernardo, a totalidade eram mulheres e elas tinham dificuldade justamente para comprar o gás. O gás está R$100 na comunidade delas e elas não dispõem desse dinheiro todo mês ou cada 2 meses para comprar o gás. Então elas se viram na necessidade de juntar um dinheiro, de ter esse dinheiro guardado, para quando eventualmente acabar o gás, elas disporem desses R$100, que muitas vezes não tem. Então elas vão colocando um dinheirinho ali, esse dinheiro está disponível, e aí, vou usar esse dinheiro para comprar o gás. Acabou o gás, eu vou comprar. E aí pega o dinheiro do fundo e compra o gás. Isso já é uma ideia de economia, já é uma ideia de poupança que antes não tinham. Então, elas veem uma vantagem nessa tecnologia. Nós estamos vendendo no mau sentido do termo, né? Uma tecnologia, na verdade. Nós não estamos tendo um benefício em apresentar essa proposta, ou tendo lucro, ou o banco comunitário vai ganhar muito dinheiro com isso. Não, ao contrário. A gente está oferecendo uma tecnologia que as pessoas percebem que juntas elas podem mais. E justamente esse paradigma é o que faz a mudança do resto. Né? Porque elas vão entender que não, efetivamente, junto a gente conseguiu isso. E aí, se nós conseguimos isso, nós vamos poder conseguir aquilo outro. É um pouco essa a ideia. Muito legal. Márcia, quer falar alguma coisa? Não, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu acho que já está encerrando, né, o programa. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui, de falar desse trabalho tão importante, de falar que a grande maioria das pessoas que estão em empreendimento econômico solidários, que estão nos bancos, que estão na agricultura familiar, são mulheres, né? E mulheres negras. E eu tenho um grande interesse de que a gente possa trabalhar essas mulheres, empoderar essas mulheres, que elas tenham autonomia financeira e emocional para que elas possam tocar a vida sem depender de ninguém, né? E nem do Estado, nem de homem nenhum, e que elas possam se beneficiar mesmo de toda essa tecnologia social que a gente está trazendo, né? E assim, trabalhar nesse processo educativo para mim é muito importante, né? Eu acho que
a gente beneficiar mulheres, e elas são a grande maioria em situação de vulnerabilidade e em risco, né? E que a gente possa desenvolver esse trabalho com todas as mulheres mesmo. Obrigada, Márcia. A gente que agradece, viu? Sua Muito participação. obrigada. Hamilton. Então, primeiro eu queria motivar as pessoas, né, incentivar as pessoas que queiram. Eu pessoalmente e a Rede Paulista também está disposta a ajudar a todo aquele que quiser montar um banco comunitário na sua comunidade ou levar essa proposta, apresentar um seminário, apresentar uma conversa aqui na Baixada Santista. A gente já fez várias iniciativas aqui em Santos, em Peruíbe. Em Itaém a gente não chegou a fazer, mas tinha contato através da Luciana Mello, que agora está em Salvador. Mas animar todos que queiram impulsionar isso, é uma coisa de longo prazo, não é uma coisa para amanhã, mas a gente se dispõe a ajudar, porque eu acho que isso daí pode fazer uma mudança considerável, inclusive na política, né? Se a gente pensar de uma forma comunitária, a partir da comunidade, a gente criar um poder comunitário, né? Tendo relações de trabalho, relações financeiras a partir da comunitária. Então, agradecer, obviamente, o convite, que foi muito legal você ter convidado a gente para participar daqui, e a gente se coloca à disposição para ajudar no que for necessário para levar esses projetos à frente aqui na Baixada Santista. E, Hamilton, quem quiser entrar em contato, tem site? Olha, eu vou dar o telefone, que é mais fácil do que o site, porque o site é um pouco longo, mas eu posso falar também. O telefone é o 11 o 944-944-880. Vou repetir, 11 944-944-880. E quem quiser conhecer o site da Rede Paulista é paulista.redebancos.org.br, tá? E ali a gente tem um pouco a explicação do que é a rede e tudo mais, tá bom? Muito bom. Fala. Pode falar. Não é isso. Não, agradecer e esperar que a gente possa encontrar vários santistas aí nesse debate. É isso aí. Gente, muito obrigada, viu, por vocês terem vindo. É um tema super importante, vocês acharam? Então, não esqueça de compartilhar, de se inscrever no canal. É isso, tá? E acessem o site, liguem para o Hamilton. Eu sou fã da economia solidária, eu tenho certeza que é a economia solidária que é o vetor de transformação do nosso mundo, viu? Pelo menos aqui da América Latina, com certeza, tá bom? Gente, a gente se encontra na próxima quinta. Obrigada.